Olá, pessoal. Eu sou a professora Letícia, de História, e eu espero que estejam todos bem, na medida do possível, que todos estejam se cuidando. A aula de hoje vai ser sobre fontes históricas, só dando uma aprofundada para quem não conseguiu ver a aula no Centro de Mídias. A gente vai falar então um pouquinho sobre as fontes históricas. Ah, o que são as fontes históricas? Toda atividade humana, tudo que a gente faz, produz registros, sejam eles materiais ou imateriais. O que são esses registros? Coisas que a gente vai deixando, marquinhas que a gente vai deixando ao longo da nossa existência. E esses registros podem ser utilizados como uma fonte histórica. O uso da fonte histórica nos ajuda a investigar sobre determinada cultura ou sociedade, ou indivíduo, a pessoa no caso, né? E a partir dela a gente faz perguntas e a partir de conhecimentos que a gente já tem, a gente pode investigar e compreender essa fonte e compreender o grupo que a gente está estudando, a sociedade ou a pessoa em si. Não precisa ser necessariamente um grupo, pode ser de uma pessoa só. A gente tem dois tipos de fonte, que são as materiais, que são aquelas que a gente consegue tocar e ver, e as imateriais, que são aquelas que a gente não consegue tocar, mas que a gente sabe que elas existem porque elas foram sobrevivendo através das gerações. Ah, são transmitidas oralmente, ou seja, as pessoas vão falando, né, vão contando, vão ou são costumes e festividades que estão presentes ali dentro de determinada sociedade. Então, e dentro dessas categorias de fontes, a gente tem outras subcategorias. A gente tem as fontes escritas, que são documentos, registros, é, pode ser revista, pode ser jornal, são fontes escritas. A gente tem fontes que não são escritas, mas são pinturas, quadros, estatuetas. Aí é importante lembrar que quando a gente fala registro, não é necessariamente uma coisa escrita, não é necessariamente uma carta, ou só revista, ou só jornal. Quando a gente fala registro, são as marquinhas que a gente vai deixando ao longo da nossa existência, coisas que a gente vai produzindo, coisas que a gente vai criando, vai contando, e tudo isso é utilizado como uma fonte, pode ser utilizado como uma fonte histórica. Aqui a gente tem como exemplo uma pintura rupestre, que é um registro material, porque a gente consegue ver, mas não é um registro escrito, porque foi feito por uma sociedade que não utilizava a escrita como método de registrar suas atividades. Em seguida, a gente tem uma estatueta, que também é um registro, é uma fonte histórica material, porque foi produzida pelo ser humano, a gente consegue ver, a gente consegue tocar. Em seguida, a gente tem um crânio, que é o crânio do ser humano mais antigo do mundo, que também é utilizado como uma fonte histórica e a gente consegue ver, a gente consegue tocar. Fósseis também são fontes históricas. Eles são da área da arqueologia, mas são utilizados sim no estudo de, de determinadas sociedades ou determinados grupos. Eles são utilizados como fontes históricas também. Já de fontes imateriais, a gente está falando de coisas que a gente não pode tocar ou ver, mas que a gente sabe que elas existem porque tem indícios. Por exemplo, o carnaval. A gente não toca o carnaval, a gente comemora o carnaval, a gente celebra o carnaval. Então, o carnaval é uma fonte histórica imaterial, é um costume. Música, por exemplo. A gente não toca música, a gente escuta a música, a gente sabe que a música tá ali porque a gente escuta, a gente tá ali ouvindo, mas a gente não vê ou toca a música, não é uma coisa que a gente consegue tocar.
então é uma fonte material. Histórias que a gente conta ou que a gente escuta. A gente tem registro oral. Então são histórias que a gente vai contando, músicas que a gente vai cantando e que vão se difundindo, elas vão se espalhando, né? As pessoas vão aprendendo histórias, músicas, mas por via oral, então não tem registro. Aí vem a pergunta: como se utiliza uma fonte histórica? O primeiro passo é identificar o tipo da sua fonte. Se sua fonte é material ou se é imaterial. Se você pode ver e tocar ou se você não pode ver e tocar. Depois você reconhece a sua fonte. Você diz o que é. É uma revista? É um documento? É uma foto? É um objeto? Você reconhece a sua fonte. Depois você problematiza. O que significa problematizar a fonte? Você entender quando ela foi feita, quando ela foi criada, quando ela qual que é a história da sua fonte, por que a sua fonte foi criada, o que estava acontecendo para a sua fonte ser criada. Depois que você descobrir como que sua fonte foi criada, por que sua fonte foi criada, o que levou a sua fonte a ser criada, você vai analisar a sua própria fonte. O que significa? Você vai ver como ela se encaixa naquele contexto, o que você pode encontrar dentro da sua fonte que te mostre um pouco daquele contexto, do que ela foi feita, naquele momento que ela foi criada. Como exemplo, tem aqui o primeiro computador do mundo. O nome dele é ENIAC. Ele foi criado em 1946. É muito diferente do computador que a gente tem hoje em dia. Vendo uma fonte dessa, vendo esse computador, a gente pode fazer várias perguntas, como por exemplo, por que precisaram criar um computador nesse ano de 1946? Por que o computador era tão grande? Qual que era o uso desse computador? Será que era para estudar? Será que era para jogar? Será que era para questões de guerra? São as perguntas que a gente começa fazendo. Em seguida, a gente vai se aprofundando, vai pesquisando, vai investigando e a gente descobre qual que era a finalidade do computador, por que ele foi criado, qual que é o impacto dele, o que ele ajudou a evoluir, quais foram as contribuições dele, né, para aquele momento que ele foi criado. E aí, em seguida, a gente tem um computador mais antigo, porém é mais atual que o ENIAC, que é um computador que circulou por volta dos anos 90 e 2000. Era um computador, vocês podem ver, antigo, né? Grandão. E aí a gente faz o questionamento: como que esse computador evoluiu? Como que aquele computador grandão evoluiu para este computador? Por que evoluiu? Este é o computador que a gente tem em casa. O primeiro computador era um computador militar. Então, claramente, a gente não tinha como ter um computador daquele na nossa casa. Mas por que as pessoas passaram a querer ou precisar ter um computador em casa? E a partir dessas perguntas, a gente vai investigando, investigando, e a gente vai encontrando as respostas. Aqui tem outro exemplo de celular muito antigo, muito diferente dos celulares de hoje em dia. E aí a gente faz as mesmas perguntas. Por que as pessoas começaram a precisar ter um celular? E por que este modelo de celular foi produzido? Será que todas as pessoas podiam ter um celular? Será que era um celular, era uma tecnologia que todo mundo podia ter? E a partir disso a gente vai reconstituindo a história a partir das fontes históricas. A gente vai investigando e vai entendendo como as coisas vão evoluindo para o que elas são hoje. Aqui, como outro exemplo, a gente tem uma locadora. Obviamente que antigamente as pessoas não tinham Netflix, não era todo mundo que tinha internet, o serviço de Netflix também não foi criado nos anos 2000, isso era muito popular nos anos 2000, a locadora. A gente ia na locadora e pegava o filme que tinha lá, é que essa ainda tá recente, essa daqui acho que é de DVD.
mas antigamente as pessoas usavam videocassete, que é essa próxima imagem aqui. E as fitas eram desse jeito. Então a gente pegava, comprava esse aparelho do videocassete, pegava a fita, colocava lá e conseguia assistir o filme. Porque não tinha Netflix ou Amazon ou Disney Plus, né? Como tem hoje em dia, que as pessoas só sentam no computador ou no celular e assistem. Você ia até a locadora e alugava um filme. Você pegava o filme emprestado, você pegava o filme emprestado, assistia e tinha um dia para você ir lá devolver para que outra pessoa pudesse assistir o filme que você assistiu. Então, era assim que funcionava. E aí se pergunta, né? Por que sumiram as locadoras? Por que não existe mais locadora hoje em dia? E a partir disso, vocês vão reconstituindo e entendendo como que da locadora evoluiu para o Netflix, hoje em dia, por exemplo. A própria evolução das redes sociais também é uma coisa que pode ser estudada. Antigamente, não se usava o Facebook. O pessoal costumava usar uma página que era muito parecida, que não tinha aplicativo, então era só a página na internet, que era o Orkut. É uma coisa muito antiga, não sei se vocês já viram. E ele tinha a mesma função do Facebook, de você conversar com as pessoas, só que não era instantâneo, né? Não tinha um bate-papo. Você mandava mensagem, aí ficava lá na página, a pessoa ia lá e te respondia. Não era uma coisa instantânea. E para mensagem instantânea, o pessoal utilizava o MSN, que tem a mesma função do chat do Facebook ou WhatsApp, que você manda mensagem e você recebe na hora, você conversa ali na hora com as pessoas. Então, todas essas coisas que a gente vai produzindo, que vão evoluindo, são fontes históricas que dá pra gente estudar e entender por que elas evoluíram, por que era daquele jeito, quem usava e quem não usava, se era uma coisa popular, se era uma coisa acessível ou não. E tudo isso a gente consegue compreender e reconstituir e entender as diferenças, né, de antigamente para agora e de outros povos, entre diferentes povos. É importante lembrar também, pessoal, que nós também somos seres históricos, nós também deixamos marcas. Então, se uma pessoa no futuro decidir estudar o ano de 2020 ou 2021, ela vai perceber que as pessoas usavam máscaras. Ela vai querer entender por que as pessoas usavam máscaras. E ela vai investigar por que estamos usando máscara. Vai descobrir que estamos passando por uma pandemia. Se uma pessoa no futuro ver uma foto que ela considerar antiga, dos dias atuais, no caso, no Facebook de alguém ou no Instagram de alguém, ela vai querer entender por que a pessoa tira foto daquele jeito, por que ela se veste daquele jeito, os memes que a gente produz também, vai querer entender o significado dos memes. Então, tudo que a gente faz também pode ser utilizado mais para frente como uma fonte histórica por alguém que vai estudar sobre nós, sobre nossa cultura, sobre nossos costumes. Tudo que a gente produz também pode ser utilizado como fonte histórica. Sobre o uso, concluindo, né? Sobre o uso das fontes históricas, é muito importante que não se utilize uma só fonte na hora de vocês investigarem. Por quê? Porque uma só fonte não conta, não consegue contar a história, não consegue contar o contexto. Então a gente sempre usa mais de uma. A gente usa, sei lá, uma imagem e um texto, e a gente usa registros, a gente usa cartas, a gente usa objetos, a gente usa várias fontes históricas para poder fazer essa investigação, porque uma só não dá conta de fazer toda essa reconstituição. Então é muito importante quando a gente usar fontes históricas, a gente sempre usar mais de uma e ir comparando, confrontando essas fontes uma com a outra. Como elas se complementam, como elas se opõem, como elas ajudam a gente a compreender a evolução das coisas e como as coisas são hoje em dia.
Então foi isso, gente. Essa foi a aula de fontes históricas. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, me perguntem. E é isso. Espero que vocês fiquem bem e se cuidem.